Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher no trabalho. Nesse momento de pandemia, nesse 2020 atípico, vários tratamentos e várias doenças, o tratamento para várias doenças foi deixado para segundo plano por causa da emergência de saúde. É a hora aí de, com a flexibilização das atividades, com a volta ao trabalho, é a hora da gente falar um pouco mais sobre essas questões que ficaram acumuladas para um segundo momento, depois da pandemia. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Dr. Ricardo Pacheco, que é especialista em medicina do trabalho e também é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Luciano, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente junto com você, com todos os telespectadores da TV Alesp, um ambiente que muito nos orgulha. Ricardo, como é que ficou essa questão, né, desse trabalho preventivo, do trabalho de saúde nas empresas, nesse momento de pandemia, com as pessoas indo para o home office, e agora com uma gradual retomada das atividades? A gente sabe que muitas empresas só vão voltar às atividades em 2021, mas algumas já estão voltando. Pois é, a pandemia ela acabou expondo aí uma fratura, né, entre saúde, política e economia, né? E isso gradualmente está sendo reparado nesses três pilares e naquilo que se tange à saúde e a blindagem à saúde da trabalhadora e do trabalhador, estão sendo revisados nesse exato momento. Só para você ter uma ideia, em agosto, nós, com a medida 936, cerca de 18 milhões de exames em empresas foram deixados de lado. E isso é um número muito grande, muito significativo, e que está sendo aos pouquinhos revisados por todas as empresas de saúde e segurança no trabalho. Com a retomada agora, veio logicamente o mês passado, o Outubro Rosa, e esse mês a questão do Novembro Azul, para a revisão do controle dos tumores característicos de cada sexo. Quando a gente fala, como é o tema desta nossa entrevista, o cuidado da saúde da mulher na pauta da gestão das empresas, veja só, a promoção da conscientização sobre a doença, a promoção de maior acesso aos serviços diagnósticos e do tratamento e contribuir com a redução da mortalidade são ações preventivas e de apoio que podem fazer parte de uma estratégia de gestão da saúde das trabalhadoras brasileiras com empresas e empresários que devem estar atentos aos cuidados dessa saúde feminina, principalmente nesse momento tão significativo que nós nos encontramos. Cumpre lembrar, de suma importância, que a medicina ocupacional, ou seja, a medicina do trabalho, ela cumpre muito bem esse papel de acompanhar a saúde do trabalhador, da trabalhadora, encaminhando aos serviços especializados no diagnóstico final e o tratamento do câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, que corresponde de 25% dos casos, que são casos de tumor de mama, colo de útero. Agora, então, com a entrada do Novembro Azul, esse número duplica. E aí nós estamos diante de um sistema onde que a medicina do trabalho ela assume definitivamente um posicionamento de saúde primária e de foco no diagnóstico de qualquer alteração do equilíbrio biopsicossocial de cada trabalhador. Só para você ter uma ideia, nesse último outubro rosa, o percentual de brasileiras que foram caracterizadas e que estão com cânceres avançados, isso aumentou em 25% dos casos no ano. E esse percentual é de 29% entre as brasileiras. Nós, logicamente, mais por final desse mês, nós teremos aí uma estatística bem significativa das questões do Novembro Azul,
né? E então é de suma importância lembrar que quanto antes for diagnosticado, maiores chances de cura essas pessoas terão. Né? E daí vem a importância fundamental e as campanhas de conscientização para a saúde do trabalhador no quesito câncer. Pois é, doutor, eu queria entender como é que estão, nesse momento, os serviços essenciais, testagens, tratamentos, vacinações, exames de prevenção para câncer cervical, mamário e também planejamento familiar. Como é que ficaram essas questões e essas questões preventivas e de análise da saúde da mulher dentro do ambiente do trabalho durante a pandemia e nesse momento de alguma flexibilização? Na verdade, vieram à tona não somente as questões relacionadas ao diagnóstico precoce da doença causada pelo Covid, mas como também, principalmente, as questões relacionadas às doenças incisivas, no que se diz a incentivação dos médicos do trabalho e dos enfermeiros do trabalho para se engajarem nessa luta, reforçando, assim, que as trabalhadoras e os trabalhadores, a importância no diagnóstico precoce. Então, concomitante à saúde respiratória, saúde relacionada à pandemia, ela causou aí uma situação de contingência significativa para doentes crônicos, para pacientes crônicos e para pacientes que estejam sendo revisados nos seus exames periódicos obrigatórios pela legislação. Cumpre a lembrar que a nova norma regulamentadora número 7, que fala do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, não assim junto com as disposições gerais, que é a NR1, e a NR9, que falava assim, programas de prevenção dos riscos ambientais, ela vem num posicionamento de gerenciamento administrativo da saúde daquela população. Portanto, todo o rebanho daquela empresa, é meio feio falar este nome, assim, mas é o nome que usa-se em gestão de saúde, ele está sendo revisado de uma maneira onde que nós possamos colocar e implantar um sistema, como o americano fala, o PDCA, o Plan Do Check Action, ou seja, uma matriz de melhorias e qualificações. E isso vem à tona nesse momento bem significativo que todos nós estamos passando, para que, volto a dizer, a medicina do trabalho coloque-se numa exposição necessária para a saúde primária desta população, ou seja, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce desses casos. Vacinações, como é que fica a situação das vacinações? Vacinação, já no quesito ocupacional, todas as empresas sofrem a ação de um calendário de vacinação. Então, e dependendo do Código Nacional de Atividade Econômica, existem vacinações características, por exemplo, a questão da vacina da hepatite, né, e outras demais, que são características da área da saúde, assim como outras tantas, como, por exemplo, a vacina contra a gripe e assim por diante. Ou seja, existe um calendário que a gente chama de vacinação ocupacional, caracterizando-se assim a manutenção da saúde de todos os trabalhadores de uma determinada instituição. E isso fica, obviamente, só completando, fica a cargo das empresas prestadoras de serviços em saúde e segurança no trabalho e em serviços conjuntos com os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, chamados SESMIS. Como é que ficam os exames de prevenção para câncer cervical e câncer mamário? A mesma situação pela qual nós estamos falando
nas questões de prevenção, de consultas ambulatoriais e através de campanhas intrainstitucionais. Ou seja, primeiro, a informação acima de tudo, para todo o grupo de trabalhadores. Em segundo lugar, a questão relacionada aos exames periódicos. Terceiro lugar, serviço médico próprio não respeita único e exclusivamente a periodicidade, apesar da periodicidade, ou seja, a cada 6 meses, uma vez ao ano, você estar junto com o paciente. Quando você tem um serviço médico próprio de uma instituição, caracterizando-se assim, o primeiro ato de uma saúde primária, o médico e a sua equipe multidisciplinar tem, por obrigação, os exames necessários ao início daquele diagnóstico. Quando você fala em diagnóstico cervical e o tumor de mama, quando a gente fala isso em um aumento de 25%, são dados estatísticos significativos que quem nos trazem são as instituições hospitalares especializadas, né? E a presença e a atuação da medicina ocupacional dentro das instituições, ela é condição sine qua non para que esse número possa abaixar a cada dia que passa e nós termos aí, sem sombra de dúvida, um horizonte muito melhor. Doutor, a gente tem aqui uma série de medidas e políticas, né, que ajudam nessa questão da saúde da mulher, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos, Política Nacional de Atenção Integral à Reprodução Humana Assistida, Política Nacional de Planejamento Familiar e Plano Integrado de Enfrentamento da feminização da epidemia da AIDS, além da Política Nacional de Parto Natural e contra as cesáreas desnecessárias, né? São todas políticas que ajudam aí na saúde da mulher, que falam de temas que são relevantes e importantes para a saúde da mulher. Apesar de todas essas legislações, a pandemia da Covid-19 é igual para todo mundo e para todos os setores, foi algo completamente inesperado, e foi uma emergência de saúde que nem sempre se traduziu em garantia das mulheres acesso a essas políticas, apesar de existirem leis e resoluções tratando dessas questões, né? Como é que fica o cumprimento dessas políticas públicas de atendimento às mulheres? Como nós entramos num estado de calamidade pública, né? Nós tivemos, quando a gente fala em pandemia, a gente pega todas as profissões, eu digo, paramédicas, né? Nós pegamos todas as especialidades médicas e a gente se concentra no combate ao Covid e, obviamente, essas políticas acabam sendo prejudicadas no seu andamento, né? E aí, volto a dizer, o quanto é necessário e fundamental que o serviço de saúde não apenas apoie o combate à doença, mas principalmente participe de uma forma de incentivo aos médicos e enfermeiros do trabalho, onde que eles, dentro das instituições, possam sim trazer números importantes e significativos para a sociedade brasileira no geral. Vamos dizer assim que todas essas políticas governamentais, elas fazem parte não somente de um incremento de assistência à mulher, como a criança e assim por diante, né? Mas e isso tudo está sobrecaindo na tal da política que a gente muito respeita e é da especialidade da saúde de família, o Programa de Saúde de Família. Então, o Programa de Saúde de Família está para a sociedade hoje, para tentar suprir essas necessidades deste gap deixado pela pandemia e que muito ainda nos aflige, e a saúde do trabalhador, a mesma coisa. Então, o médico do trabalho está para esse tipo de situação, assim como o programa de saúde de família
vai tentar também suprir os gaps desses programas de suma importância. É importante falar muito aqui neste canal que a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho está sendo revisada, né? E era para ter sido revisada agora em novembro, só que a agenda regulatória das comissões tripartites foram atingidas, assim como todos os demais setores. Então, este é um assunto que está sendo deixado para o final, para fechar aí com chave de diamante em cima das revisões das normas regulamentadoras para 2021. Mas, de qualquer maneira, todos os serviços médicos estão atentos para todas essas políticas que sejam incluídas dentro de um programa de gerenciamento de riscos da ocupação laboral, né? Então, quando nós falamos aí nesses gaps, quando a gente fala nessas campanhas, tanto para o homem quanto para a mulher, a gente está falando também nas questões não somente de quem está atrás do trabalhador, ou seja, a questão familiar dele, que muito o aflige, a medicina do trabalho ele tem esse poder de entrar na casa do trabalhador e conseguir, de uma maneira correta, diagnosticar aquele problema que está afligindo essa família, né? E dar, a partir daí, a continuidade para os demais segmentos. Doutor, como é que ficam os direitos sexuais e reprodutivos da mulher? A gente sabe que nesse momento de pandemia, mulheres grávidas, por exemplo, elas têm procurado evitar hospitais, né? É lógico que no momento do parto, ali, seja ele natural ou cesárea, elas vão até os hospitais, mas muitos hospitais também estão com uma política forte em relação à Covid versus outras doenças. Eu mesmo já estive em hospital durante a pandemia e vi que existem alas separadas, entradas separadas para pessoas com Covid e outras alas relativas a outras doenças. A mulher deve se preocupar, né, em caso de gravidez, por exemplo, ela deve se preocupar com o momento do parto no hospital para evitar Covid, para evitar ter contato com pessoas que estão aí se tratando em hospitais. Como é que a saúde do trabalho lida com essa questão e com essas dúvidas? É possível orientar a mulher nesse momento? O que é possível fazer? Na verdade, é o foco, um dos focos nossos, além dos pacientes crônicos, que são grupos de risco, né, classificado como grupos de risco. Nós estamos aí colocando pessoas acima de 60 anos, cardiopatas, pacientes endocrinológicos, pacientes crônicos no geral, a questão da saúde da mulher e da lactante e não somente daquela que está grávida, mas aquela que está amamentando, né? Então, existe uma política necessária entre a medicina do trabalho e o setor da obstetrícia e da pediatria e da ginecologia, onde que possa fazer a manutenção e a blindagem da saúde desta mãe trabalhadora, fazendo com que ela tenha os mínimos efeitos colaterais possíveis e imagináveis causados pela situação pandêmica. Todas as questões de biossegurança são levadas à tona, todas as questões de segurança para a criança são levadas à tona, e todas as questões desta relação entre mãe e feto, ou mãe e filho, versus trabalho, vem sendo exposta diariamente em nossos consultórios, né? Então, nós tivemos aí... Pode falar, desculpa. Pode falar, pode concluir, por favor. Não, só para finalizar. Nós tivemos aí diversos partos, nascimentos durante a pandemia, e graças a Deus, na sua maioria, aí, todos foram bem tranquilos, mantendo-se todas as regras e todas as questões relacionadas à manutenção da saúde dos dois. Claro que quanto menos tempo ficar no hospital, melhor, né? Por uma questão mesmo
de segurança, né? Mas a telemedicina hoje veio para realmente ocupar um espaço significativo na relação médico-paciente do ponto de vista ético. Eu falo do ponto de vista ético por conta de teleconsultas, né? Muitas empresas estão querendo colocar teleconsulta, o médico numa ponta e o paciente numa outra ponta, de uma maneira onde que você tenta examiná-lo. E, na verdade, o que a gente mais faz, e é o correto, é o telemonitoramento, né? Então, em março deste ano, nós conseguimos uma legislação, junto com o Conselho Federal de Medicina, onde que o telemonitoramento, o teleatendimento e teleinterconsulta seriam as maneiras mais adequadas de nós estarmos presentes com a grande parte da população, e isso vem a cada dia mostrando que esse novo tipo de relacionamento, ele serve como um grande start para uma nova época pela qual a gente está vivendo. Doutor, e em relação a doenças crônicas que o senhor falou aí, quer dizer, quais são as doenças que preocupam, quais são as doenças que devem ter um acompanhamento, não só da saúde do trabalho nesse momento, como diferenciar, né, o que deve ser acompanhado e o que não deve ser acompanhado nesse momento de pandemia? Primeiro são os doentes de risco mesmo, que a gente chama, são doentes que são pacientes, na verdade, que possuem doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como asma, bronquite, esses são um grupo de risco. Outro grupo de risco são os obesos mórbidos, outro grupo de risco são as gestantes, outro grupo de risco são os hipertensos significativos, e também o outro grupo de risco que a gente chama a partir dos 60 anos, apesar que tem muita gente de 60 anos dando muito baile, muito menininho aí, né? Mas são pessoas que a gente precisa ter realmente uma atenção muito forte, que são o grupo dos idosos, né? Da idade um pouco mais avançada, que são pessoas que são mais suscetíveis a adquirirem outros tipos de patologia. E esse tipo de monitoria nós fazemos através não somente da telemedicina, como também na gestão administrativa da saúde dele, se estiver, por exemplo, em um esquema home office híbrido, se ele estiver num acompanhamento com um especialista, e isso as empresas prestadoras de serviços em saúde e segurança no trabalho, principalmente aquelas que são associadas à Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, a ABREST, que nós temos a honra de presidi-la, elas têm a total competência para poder estar junto com o paciente e servi-lo adequadamente. A nossa experiência, Luciano... Oi, perdão. Não, pode falar, que o senhor parou o raciocínio, eu achei que eu podia perguntar, mas continue. Não, é só para fazer uma observação que a nossa experiência em telemedicina está sendo das mais agradáveis possíveis, tanto para o paciente quanto para o médico. Pois é, essa era a minha pergunta agora, quer dizer, o quanto que a telemedicina tem ajudado aí a saúde do trabalho nesse momento, a saúde do trabalhador e a saúde da mulher nesse momento, o quanto ela tem sido um suporte importante para apoiar essas pessoas que muitas vezes estão em casa. Olha, eu vou lhe afirmar que três grandes setores, na verdade, três pilares vieram à tona dentro da pandemia, né? Uma é a sanitização de meios ambientes de trabalho, né? Essa sanitização, eu não vou falar nem apenas a limpeza de ar-condicionado, limpeza local, uso de máscaras, uso de luvas quando necessário, uso de álcool gel, então, mas sim a promoção da saúde do trabalhador, né? A proteção da saúde do trabalhador. A segunda veio a questão do home office, mas por umas questões a gente está observando junto com o pessoal de RH, não de reprodução humana, a gente fala isso de recursos humanos, né? Porque aqui, como a gente tem como telespectador tanto médico quanto
pessoas não médicas, né, e as letras RH em medicina é uma coisa e na administração é outra. Então, o pessoal de recursos humanos está observando que o home office não é ainda a maneira que o brasileiro tem como cultura. Muita gente está ao front mesmo, e então o que a gente está percebendo é um caminho já para o home office híbrido, ou seja, você ter um tipo de sistematologia onde que você possa adaptar determinados trabalhadores em sistema de casa e outros não. Né? Então, essa monitoria, essa gestão administrativa desse sistema home office híbrido veio à tona. E o terceiro que veio para ficar foi a telemedicina. A telemedicina, ela vai desde uma dúvida que o paciente possa ter e o acesso rápido com o sistema de saúde, né? Não encarando filas absurdas, tanto nos planos de saúde quanto nos pronto-socorros, no SUS, né? Ou seja, nós estamos fazendo, na verdade, nós estamos promovendo um tipo de situação onde que você facilita definitivamente a saúde para dentro dos lares, né? Assim como até o início de determinados processos e procedimentos que são necessariamente abordados pelo médico, pela equipe multidisciplinar, orientando o paciente a procurar um pronto-socorro, a orientar a procurar um determinado procedimento necessário àquele momento. Então, a telemedicina, ela veio realmente, neste momento de pandemia, lembrando-se que ela está liberada pelo Conselho Federal de Medicina desde 2002, porém, por conceitos extremamente de uma ala bem preservadora, que nós entendemos positivamente como tal, que agora, com a pandemia, ela foi necessariamente liberada em março desse ano, por uma questão de acesso à saúde, né? E isso está sendo algo muito, muito positivo, não somente para os serviços médicos, quanto para a sociedade no geral. Tá certo, doutor Ricardo Pacheco, médico especialista aí em medicina do trabalho, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Doutor, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui no Alesp Conecta. Luciano, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar junto contigo, é um prazer estar junto com toda a equipe jornalística aí da Alesp. É uma honra fazer parte aí desses webinars, dessas lives, de estarem ou presencialmente no estúdio ou estar junto aqui com vocês. Muito nos honra estar junto com vocês. Muito obrigado por essa nova oportunidade e pela confiança que você tem, que vocês têm na minha pessoa. Muito obrigado, viu, meu? Obrigado, doutor. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.